O salão do restaurante Parrilla del Sur estava cheio demais, barulhento demais, e eu me arrependia de ter vindo. A confraternização de fim de ano da construtora Cardoso & Filhos sempre foi assim. Uma mistura desconfortável de hierarquia corporativa, bebida liberada e conversas forçadas sobre metas do próximo trimestre. Eu odiava essas festas. Sempre odiei. Mas Marcelo tinha insistido. Amor, você precisa ir. Vai estar estranho se você não aparecer, ele disse 3 dias antes, enquanto ajeitava a gravata no espelho do quarto. Além disso, o pessoal gosta de você. Eu não acreditava nisso. O pessoal mal sabia meu nome. Eu era a esposa do Marcelo, e isso bastava. Mas cedi, como sempre cedia quando ele usava aquele tom. Metade pedido, metade ordem disfarçada de carinho. Agora, parada ali com uma taça de espumante barato na mão, observando meu marido rir alto demais numa roda de diretores, eu me perguntava por que diabos tinha concordado. O ambiente era aquele típico de churrascaria gaúcha de médio padrão. Paredes revestidas de pedra, luzes amareladas, mesas compridas decoradas com arranjos natalinos que já estavam murchando. O cheiro de carne assada se misturava com perfumes caros e suor disfarçado. Garçons circulavam com bandejas de salgadinhos e caipifrutas. Uma música sertaneja tocava baixo, competindo com o burburinho das conversas. Eu estava sozinha perto da mesa de sobremesas, fingindo interesse numa travessa de pavê, quando senti alguém se aproximar. Roberta, né? Virei. Era ela, Carolina. A secretária administrativa, a secretária do meu marido. Eu a conhecia de vista. Tinha visto ela algumas vezes quando passava no escritório para levar marmita ou buscar Marcelo. Sempre educada, sempre sorridente, sempre eficiente demais. Cabelos lisos e bem cuidados, unhas perfeitas, aquele tipo de mulher que parece ter nascido sabendo como se portar em ambientes corporativos. Naquela noite, ela usava um vestido preto justo, decote na medida, salto alto. Bonita. Muito bonita. E sabia disso. Sim, sou eu, respondi, forçando um sorriso. Carolina, certo? Ela assentiu, tomando um gole longo da bebida. Os olhos dela brilhavam demais. Não de alegria, mas daquela embriaguez que deixa as pessoas perigosamente desinibidas. Há quanto tempo vocês estão juntos mesmo? Ela perguntou, num tom casual demais. 12 anos. Casados há 9. Nossa, ela arrastou a palavra, como se aquilo fosse surpreendente. Bastante tempo. Havia algo na entonação dela, uma crítica velada, uma ponta de desprezo que eu não conseguia identificar exatamente de onde vinha. É, concordei, mantendo o tom neutro. Bastante. Carolina se apoiou na mesa ao lado, cruzando os braços, o copo na mão oscilando levemente. Ela me olhou de cima a baixo. Demorou-se nos meus sapatos baixos, na minha saia midi conservadora, no meu blazer cinza que cobria demais. Eu quase conseguia ouvir o julgamento silencioso. Sabe, Roberta... Ela deu uma risadinha baixa, olhando para o lado, para onde Marcelo estava. Agora entendo por que ele prefere passar as noites no trabalho em vez de voltar para casa. O mundo ao redor ficou mais devagar. Não foi uma frase gritada. Não foi um escândalo. Foi dita baixo, quase como quem compartilha um segredo, mas alto o suficiente para que 2 mulheres da contabilidade, que estavam pegando docinhos ali perto, ouvissem claramente. Elas congelaram. Uma delas engasgou com o brigadeiro. A outra fingiu que não tinha ouvido, mas o olhar dela saltou de mim para Carolina, rápido demais. Eu senti o sangue subir para o rosto, não de vergonha, de raiva pura, concentrada, que começou a ferver devagar nas minhas veias. Mas não explodi. Não gritei. Não joguei a bebida na cara dela. Eu ri. Foi um riso curto, educado, aquele tipo de som que não explica nada, mas preenche o silêncio constrangedor. O tipo de riso que mulheres brasileiras aprendem a dar quando alguém as ofende em público, mas elas precisam manter a compostura. Carolina piscou, surpresa. Ela esperava lágrimas.
Esperava que eu me quebrasse ali mesmo, na frente de todo mundo, dando a ela a satisfação de ter destruído a esposa do chefe. Mas eu só ri. E então, enquanto ela processava minha reação, algo dentro de mim clicou. Não foi instinto, foi cálculo. Porque nos últimos 2 meses eu tinha percebido coisas. Pequenas coisas que sozinhas não significavam nada, mas juntas pintavam um quadro muito diferente do que Carolina acabara de insinuar. Dei um passo em direção a ela, ainda sorrindo, e falei baixo, quase como quem comenta o clima. Engraçado. Eu estava justamente pensando no quanto o Marcelo confia em você. O sorriso dela travou. Literalmente congelou no rosto, como se alguém tivesse apertado pause. Confia mesmo. Continuei, inclinando levemente a cabeça, minha voz ainda calma, quase doce. Acesso aos contratos, às planilhas, às senhas do sistema. Hoje em dia isso é raro, né? Confiar tanto assim numa funcionária. Carolina levou o copo à boca, mas não bebeu. A mão dela tremeu imperceptivelmente. Como assim? A voz saiu fina demais, aguda demais. Eu inclinei a cabeça para o lado, mantendo o sorriso leve, inocente. Aliás, pausei, como se estivesse apenas lembrando de algo trivial. Ele já comentou se o jurídico resolveu aquela pendência de agosto depois da auditoria da prefeitura? O efeito foi imediato. O rosto dela perdeu toda a cor. Literalmente. Como se alguém tivesse puxado o sangue de dentro das veias dela. Os olhos arregalaram uma fração de segundo antes que ela conseguisse controlar a expressão. Não sei do que você está falando. A resposta saiu rápida demais, automática, defensiva. Eu dei mais um passo, diminuindo a distância entre nós. Perto o suficiente para que apenas ela ouvisse, mas longe o suficiente para parecer casual para quem observasse de longe. Porque eu fiquei curiosa. Minha voz saiu ainda mais baixa, quase um sussurro. Fiquei curiosa se alguém mais sabe que certos aditivos foram alterados depois do horário comercial, usando o login dela. O copo na mão dela tremeu. Tremeu de verdade. Um pouco do espumante derramou na borda, escorrendo pelos dedos dela, pingando no chão de madeira. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Nenhum som saiu. Eu me afastei, voltando ao tom de voz normal, como se tivéssemos apenas trocado amenidades sobre o tempo. Boa festa, Carolina, eu disse, sorrindo educadamente. Aproveita. Virei as costas e fui até a mesa de frios como se absolutamente nada tivesse acontecido. Minhas mãos tremiam. Meu coração batia tão forte que eu sentia as pulsações no pescoço. Mas por fora, eu era a imagem da calma. Peguei um guardanapo, coloquei alguns queijos e azeitonas num prato pequeno e fingi examinar as opções de pães como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Quando olhei de relance na direção de Carolina, ela estava parada exatamente onde eu a deixara, o rosto ainda pálido, os olhos vidrados. Ela olhou ao redor freneticamente, como se procurasse uma saída. Então, colocou o copo sobre a mesa com um tremor visível e desapareceu em direção ao banheiro. As 2 mulheres da contabilidade me olharam. Uma delas arqueou as sobrancelhas, claramente impressionada. A outra fingiu que não viu nada e voltou a conversar com o marido. Respirei fundo. O que acabara de acontecer? Eu não tinha planejado aquilo. As palavras simplesmente saíram. Mas cada uma delas era verdade. Porque eu sabia. Eu sabia sobre agosto. Sobre a auditoria. Sobre os aditivos de contratos alterados fora do horário. Sobre os logins suspeitos. Sobre tudo. E agora, Carolina também sabia que eu sabia. Voltei para o salão principal, carregando meu pratinho de queijos que eu não tinha a menor intenção de comer. Marcelo ainda estava na mesma roda de diretores, gesticulando animadamente enquanto contava alguma história sobre uma obra atrasada. Ele nem tinha percebido o que acontecera. Sentei numa das mesas do canto, onde algumas esposas de engenheiros conversavam sobre viagens de férias e matrículas escolares.
Entrei na conversa no piloto automático, rindo nos momentos certos, concordando quando esperado, mas minha mente estava a quilômetros dali. Sabe aqueles momentos na vida em que você age por instinto, diz algo que nem planejou, mas que muda tudo? Momentos em que uma única frase pode virar o jogo completamente? Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários qual cidade você mora e que horas está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal, porque essa história está só começando e você não vai querer perder o que vem a seguir. A festa continuou. O barulho aumentou conforme as bebidas desciam e as inibições desapareciam. Alguém começou a dançar. Um grupo de estagiários cantava sertanejo universitário desafinado perto do bar improvisado. Mas Carolina não voltou. Eu a vi, de longe, saindo do banheiro quase meia hora depois. O rosto estava recomposto, a maquiagem retocada, mas o corpo dela ainda estava tenso. Ela passou a se esconder atrás de grupos, evitava qualquer lugar onde eu estivesse, parou completamente de beber. Quando nossos olhares se cruzaram uma vez, rapidamente, ela desviou tão rápido que quase tropeçou na própria bolsa. Marcelo finalmente veio até mim por volta das 11. Tá tudo bem? Ele perguntou, beijando meu rosto distraidamente. Você tá quieta? Tô cansada, menti. Essas festas são sempre exaustivas. Ele assentiu, olhando ao redor. Vamos ficar mais uns 20 minutos e depois a gente vai, pode ser? Claro. Ele voltou para a roda dele. Eu continuei ali, observando. Carolina saiu 15 minutos depois. Não se despediu de ninguém, não abraçou ninguém, simplesmente pegou a bolsa, murmurou algo para uma colega e desapareceu pela porta principal. Marcelo percebeu. Viu o momento exato em que ele notou a ausência dela. O olhar dele varreu o salão, parando brevemente no lugar onde ela estivera minutos antes de voltar para a conversa com uma rigidez que não estava lá antes. No carro, a caminho de casa, ele dirigiu em silêncio os primeiros 10 minutos. A BR-290 estava vazia, as luzes da cidade ficando para trás, cedendo espaço à escuridão pontuada por postes ocasionais. Então ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. O que você falou para Carolina? Olhei para ele. O perfil tenso, a mandíbula apertada, os dedos fechados com força demais no volante. Nada demais, respondi calmamente. Só fiz uma pergunta. Que pergunta? Perguntei se o jurídico tinha resolvido aquela pendência de agosto. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, que preencheu todo o espaço do carro. A mão dele tremeu no volante. Só um pouco, mas eu vi. Por que você perguntou isso? A voz saiu controlada demais, cada palavra medida. Curiosidade, eu disse, voltando a olhar pela janela. Só isso. Ele não insistiu, mas a tensão no ar era palpável, densa como neblina. Chegamos em casa 20 minutos depois. Nosso sobrado ficava num condomínio fechado na zona sul de Porto Alegre, um bairro tranquilo com ruas arborizadas e casas padronizadas. Marcelo estacionou na garagem, desligou o carro, mas ficou ali sentado, as mãos ainda no volante, olhando para o nada. Roberta? Boa noite, Marcelo. Eu interrompi, abrindo a porta. Estou cansada, vou dormir. Saí do carro antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Deitada na cama, sozinha, Marcelo ficou na sala, mexendo no celular até tarde. Minha mente não parava. Porque o que eu tinha feito naquela festa não foi impulsivo. Não foi um ataque de ciúmes, não foi vingança por uma insinuação maldosa, foi estratégia. E para entender por que aquelas palavras tiveram o efeito que tiveram, eu preciso voltar 2 meses. Preciso explicar como descobri a verdade. Como descobri que meu casamento não estava sendo destruído por uma traição. Estava sendo destruído por algo muito, muito pior. Tudo começou em outubro. Ou talvez tenha começado antes e eu só não prestei atenção. Talvez os sinais sempre estivessem lá, escondidos em detalhes que meu cérebro registrou, mas minha consciência ignorou. Não sei.
O que sei é que em outubro, pela primeira vez em 9 anos de casamento, eu comecei a sentir que algo estava errado. Marcelo estava diferente. Não era nada óbvio, não eram brigas, não era frieza, era ausência. Ele chegava cada vez mais tarde em casa. Antes, quando trabalhava até às 7, 8 da noite, ele ligava, avisava, pedia desculpas. Agora, simplesmente não aparecia. Chegava às 10, às 11, às vezes quase meia-noite, sempre com a mesma desculpa. Problema na obra, reunião que se estendeu, documentação atrasada e o celular. Meu Deus, o celular. Antes Marcelo deixava o telefone em qualquer lugar, na mesa da cozinha, no sofá, no criado mudo. Agora, o celular vivia grudado na mão dele. Ele levava para o banheiro. Dormia com ele embaixo do travesseiro. Quando tocava, ele se afastava para atender, mesmo que fosse só um colega de trabalho. Eu não sou idiota. Reconheci os sinais clássicos. Traição. A palavra me assombrou durante semanas. Eu observava cada movimento dele, cada expressão, procurando confirmação do que meu instinto já gritava. Cheirava a camisa dele procurando perfume estranho. Checava o banco do carro procurando fio de cabelo. Monitorava os extratos do cartão dele procurando hotéis, restaurantes, floricultura. Nada. Absolutamente nada. E isso me deixava ainda mais louca, porque todos os sinais estavam lá, mas nenhuma evidência. Todas as bandeiras vermelhas tremulando, mas nenhuma prova concreta. Amor, você tá estranha, ele disse uma noite enquanto jantávamos em silêncio. Aconteceu alguma coisa? Olhei para ele. O rosto dele demonstrava preocupação genuína. Ou talvez fosse só culpa disfarçada. Eu já não sabia mais distinguir. Não, menti. Só cansada. Ele assentiu, voltando a mexer no prato de macarrão que mal tinha tocado. Comia pouco ultimamente. Dormia mal. Tinha olheiras profundas. Eu queria confrontá-lo. Queria gritar, chorar, exigir respostas. Mas algo me segurava. Por que se eu estivesse errada? Se não fosse traição? E se eu destruísse nosso casamento baseada apenas em paranoia? Então eu calei. E observei. Foi assim que comecei a notar outros detalhes. Como o fato de que, sempre que ele dizia estar trabalhando até tarde, a luz do escritório dele continuava acesa quando eu checava pelo aplicativo de segurança da construtora. Sim, esposas têm o login também. Ele estava realmente lá, não em motel, não em apartamento diamante. Estava no escritório. Comecei a notar que ele bebia mais. Não muito. Marcelo sempre foi controlado com álcool, mas agora era uma cerveja toda noite, às vezes 2. Um dia, encontrei ele na varanda às 3 da manhã, fumando. Marcelo não fumava há 5 anos. Estresse, ele disse quando me viu na porta. Projeto complicado. Que projeto? Ampliação do terminal de ônibus da Zona Norte. Um inferno de medições, contratos, subcontratações. Ele apagou o cigarro com força excessiva. Não consegui dormir. Voltou para o quarto antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. A gota d'água aconteceu numa quinta-feira. Eu tinha ido ao mercado e esqueci a carteira em casa. Voltei mais cedo, por volta das 5 da tarde. O carro de Marcelo estava na garagem. Estranho, porque ele deveria estar trabalhando. Entrei pela porta da frente, chamei por ele. Nada. Achei-o no escritório, o pequeno cômodo que ele transformara em home office durante a pandemia e nunca mais abandonou. A porta estava entreaberta. Ele estava sentado na cadeira de couro, de costas para mim, olhando fixamente para a tela do computador. Mas não estava trabalhando. Estava apenas olhando. A tela mostrava uma planilha do Excel, números e células preenchidas, mas ele não mexia em nada. Só ficava ali, imóvel, os ombros tensos, a respiração pesada. Marcelo? Ele deu um pulo. Literalmente. Fechou a planilha com tanta pressa que derrubou o mouse. Virou-se para mim com os olhos arregalados, o rosto vermelho. Porra, Roberta, você me assustou. Desculpa, eu... Beite na porta, caramba!
Ele passou as mãos no rosto, respirando fundo. Pensei que você tivesse saído. Esqueci a carteira. Silêncio constrangedor. Ele olhou para o computador, agora mostrando apenas a área de trabalho, e depois voltou para mim. Tudo bem com você? Perguntei. Sim, só trabalho. Muita pressão. Ele se levantou, passou por mim sem olhar nos olhos e foi para a cozinha. Ouvi a geladeira abrindo, o psiu de uma latinha de cerveja sendo aberta. Fiquei ali parada, olhando para o computador dele. E então, fiz algo que nunca tinha feito antes. Esperei ele se afastar, sentei na cadeira dele e mexi o mouse. A tela acendeu. Não tinha senha de bloqueio. Aparentemente ele tinha saído com tanta pressa que esquecera de bloquear. A planilha que ele fechara ainda estava aberta em segundo plano. Não era uma planilha de obra. Era uma planilha de pagamentos? Contratos? Os nomes não faziam sentido para mim, mas os valores sim. Milhões. Literalmente milhões de reais. Datas. Aditivos contratuais. Referências a números de processos licitatórios. E no canto inferior direito, uma aba chamada Agosto Pendência. Cliquei. A aba mostrava uma tabela complexa, com alterações marcadas em vermelho. Valores que tinham sido modificados. Datas que não batiam. E um campo de notas com uma única frase. Ajustes pós-auditoria. Medições retroativas aprovadas fora do sistema oficial. Meu estômago gelou. Não sou especialista em engenharia ou contratos públicos, mas trabalhei 3 anos como assistente administrativa numa empresa de contabilidade antes de casar. Sei o suficiente para reconhecer quando algo cheira mal. Ouvi passos. Fechei tudo com pressa, deixei a tela como estava antes e levantei justo quando Marcelo voltou. Ele parou na porta do escritório, os olhos saltando de mim para o computador. Precisava de alguma coisa? A voz saiu fria. Não, só vim te chamar para jantar. Menti. Mas ele pareceu acreditar. Ou pelo menos fingir que acreditava. Naquela noite, não consegui comer. Não consegui dormir. Ficava repassando a planilha na minha cabeça, tentando entender o que aquilo significava. Tinha algo errado, muito errado. E meu marido estava no meio disso. Durante as próximas semanas, virei detetive. Comecei a prestar atenção em conversas que ele tinha ao telefone, sempre que achava que eu não estava ouvindo. Comecei a notar nomes que se repetiam. Carolina era um deles. Mas havia outros. Dr. Pereira, do jurídico. Mendes, da fiscalização. Rodrigues, da prefeitura. Aprendi a ler os silêncios dele, quando ele ficava tenso, quando desviava o olhar, quando mudava de assunto rápido demais. E num domingo de manhã, quando ele saiu para jogar futebol com os amigos, eu voltei ao escritório. Desta vez, não foi acidental. Foi deliberado. Sentei na cadeira dele, liguei o computador e comecei a procurar. Marcelo não era cuidadoso com senhas. Usava a mesma para quase tudo, a data de nascimento da mãe dele. Entrei no e-mail corporativo dele, nos arquivos salvos em nuvem, nas pastas de documentos. O que encontrei me deixou sem ar. Contratos de obras públicas, medições alteradas, aditivos aprovados retroativamente, pagamentos que não correspondiam aos serviços executados, datas modificadas para encaixar dentro de prazos de fiscalização. E no meio de tudo isso, trocas de e-mail entre Marcelo e Carolina. Mas não eram e-mails românticos. Não eram declarações de amor ou combinações de encontros secretos. Eram e-mails técnicos, frios, profissionais. Carolina, preciso que você ajuste a planilha de agosto antes da auditoria chegar. Use seu login às 23 horas quando o sistema tiver menos movimento. Marcelo, não me sinto confortável fazendo isso. Se descobrirem, eu que vou me dar mal. Ninguém vai descobrir. Confie em mim. Depois disso, está tudo resolvido. E se não estiver? E se o jurídico questionar? O jurídico não vai questionar. Já conversei com o Dr. Pereira. Está tudo sob controle. A data do e-mail. 3 meses atrás. Continuei procurando. Havia mais, muito mais.
Descobri que a construtora onde Marcelo trabalhava tinha ganhado uma licitação pública milionária para a reforma e ampliação do terminal de ônibus da Zona Norte de Porto Alegre. Mas durante a execução, houve erros graves de medição. Serviços que não foram executados, materiais que não foram entregues, desvios de projeto. Quando a auditoria da prefeitura começou a investigar, alguém precisou consertar os documentos. Alguém precisou fazer os números baterem. E esse alguém foi Marcelo. Com a ajuda de Carolina, que tinha acesso aos sistemas, ele alterou medições, ajustou contratos, modificou planilhas. Tudo para esconder os desvios, tudo para proteger a empresa, tudo para não perder o contrato. Mas Carolina viu. Ela viu o que ele fez. E ela sabia que, se algo desse errado, ela seria a primeira a cair. Afinal, o login usado nas alterações era dela. As aprovações passaram pelo computador dela. Então ela se tornou... o quê? Cúmplice? Refém? As duas coisas? Li os e-mails seguintes. A relação entre eles mudou depois de agosto. Carolina começou a fazer exigências, não explícitas, mas estava tudo ali nas entrelinhas. Marcelo, preciso de uma semana de folga, problemas pessoais. Carolina, agora não é uma boa hora, temos a vistoria do TCU. Então talvez eu deva conversar com o RH sobre uns documentos que me incomodam. 3 dias depois, ela teve a folga. Era chantagem. Sutil, educada, corporativa, mas era chantagem, e Marcelo estava preso, porque se ele a demitisse, ela podia falar. Se ele a denunciasse, ela o arrastaria junto. Eles estavam amarrados um ao outro num nó que nenhum dos dois conseguia desfazer. Por isso, ele chegava tarde. Por isso, estava nervoso. Por isso, fumava às 3 da manhã. Não era traição. Era corrupção. Fechei tudo. Apaguei o histórico de navegação. Saí do escritório como se nunca tivesse estado lá. E durante os dias seguintes, fingi que não sabia de nada. Mas eu sabia. E essa informação, sem que eu percebesse na hora, tinha acabado de se transformar na arma mais poderosa que eu já tivera em mãos. Saber é poder. Mas às vezes, saber é também um fardo. Durante as semanas seguintes à minha descoberta, carreguei aquele conhecimento como quem carrega uma bomba prestes a explodir. Cada jantar em silêncio, cada boa noite murmurado, cada beijo mecânico de despedida pela manhã, tudo parecia irreal, como se eu estivesse vivendo numa peça de teatro mal ensaiada. Marcelo não desconfiava, ou talvez desconfiasse, mas escolhesse ignorar. Vivíamos numa trégua tácita, 2 estranhos dividindo o mesmo teto, evitando qualquer conversa que fosse além do superficial. Pagou a conta de luz? Paguei. Sua mãe ligou. Quer saber se vamos almoçar lá no domingo. Vou ver se consigo. Era assim, funcional, vazio. Mas por dentro, minha cabeça fervilhava, porque eu tinha descoberto algo que ele não sabia que eu sabia. E essa assimetria de informação mudava completamente o jogo. Comecei a me questionar. O que eu deveria fazer com isso? Confrontá-lo diretamente? Marcelo, descobri que você está envolvido num esquema de fraude em contratos públicos? Denunciá-lo? Ligar para a Controladoria Geral do município? Para o Ministério Público? Fingir que não sabia e continuar vivendo nessa mentira? As opções me assombravam, porque nenhuma delas era simples, nenhuma delas não tinha consequências devastadoras. Se eu o confrontasse, ele poderia negar, me manipular, me fazer parecer louca. Se eu o denunciasse, eu destruiria não apenas ele, mas possivelmente nossa família inteira, financeiramente, socialmente, emocionalmente. Se eu fingisse não saber, bem, eu já estava fingindo, e estava me matando por dentro. Então decidi esperar, não por covardia, mas por estratégia. Porque havia algo que eu tinha aprendido ao longo desses 12 anos de casamento. Algo que Marcelo subestimava consistentemente. Eu era muito boa em observar, em conectar pontos, em entender dinâmicas que ele achava invisíveis. E se havia uma coisa que aqueles e-mails me ensinaram, era que Carolina era a peça-chave de tudo. Ela tinha o poder, não Marcelo.
Ele podia ser o engenheiro, o homem com o cargo importante, o que assinava contratos. Mas ela era quem tinha acesso aos sistemas, quem executava as alterações, quem deixava os rastros digitais. Se tudo desmoronasse, Marcelo cairia. Mas Carolina seria esmagada, e ela sabia disso. Por isso a chantagem velada, por isso as exigências crescentes. Por isso Marcelo estava tão tenso, porque ele não estava apenas escondendo um crime, ele estava sendo refém de alguém que tinha tanto a perder quanto ele, mas que agora usava isso como alavanca. A confraternização de fim de ano estava chegando. Marcelo mencionou várias vezes que eu precisava ir. Insistiu mais do que o normal. "Por que você quer tanto que eu vá?" perguntei numa das vezes. "Porque..." Ele hesitou, procurando palavras. "Porque está estranho eu sempre ir sozinho. O pessoal pergunta, acham que estamos brigados." "E estamos?" Ele me olhou, os olhos cansados, e por um breve momento vi algo genuíno ali. Medo, talvez, ou tristeza. "Não sei", ele disse. "Você me diz?" Não respondi, mas decidi ir. Não por ele, mas porque intuí que aquele evento seria importante. Carolina estaria lá. Todos estariam lá. E num ambiente social, com bebida liberada, máscaras tendem a cair. O que eu não esperava era que Carolina me atacasse diretamente. Isso não estava nos meus cálculos. Na noite da festa, enquanto me arrumava no quarto, Marcelo estava inquieto. Ele trocou de roupa 3 vezes. Passou perfume demais. Verificou o celular obsessivamente. Quando finalmente saímos, ele dirigiu em silêncio, mas eu podia sentir a tensão emanando dele em ondas. "Vai estar tudo bem", eu disse, mais para testar sua reação do que para reconfortar. "Eu sei", ele respondeu rápido demais. Chegamos ao restaurante às 8h30. O estacionamento já estava cheio. Música alta vazava pelas janelas. Marcelo estacionou no canto mais distante, como se quisesse manter a possibilidade de uma fuga rápida. Entramos juntos, mas nos primeiros 10 minutos já estávamos separados. Ele foi puxado pelos diretores. Eu fui deixada com as esposas. A separação era natural, esperada e estratégica. Observei Carolina de longe nos primeiros minutos. Ela estava linda, não tinha como negar. Vestido preto que valorizava cada curva, cabelo impecável, maquiagem profissional. Circulava pelo salão com desenvoltura, rindo alto, beijando bochechas, a imagem perfeita da secretária confiante e bem-sucedida. Mas eu via as rachaduras, a forma como seus olhos desviavam sempre que alguém mencionava trabalho, o jeito que ela enchia o copo antes mesmo de terminar o anterior, a tensão nos ombros toda vez que Marcelo aparecia no campo de visão dela. Ela estava nervosa, e pessoas nervosas cometem erros. Quando ela se aproximou de mim na mesa de sobremesas, eu soube, antes mesmo dela abrir a boca, que ela ia fazer algo estúpido. Vi no jeito que ela cambaleou levemente ao se apoiar na mesa. Vi na forma como ela me olhou, aquela mistura de desprezo e desafio. Vi na maneira como ela calculou suas palavras antes de falar, como se estivesse se preparando para lançar uma bomba. "Há quanto tempo vocês estão juntos mesmo?" Pergunta inofensiva. Mas o tom não era. 12 anos, casados há 9. Nossa, bastante tempo. A crítica implícita estava ali. Tempo demais, velha demais, confortável demais, sem graça demais. E então ela disse, aquela frase. Aquela frase que ela pensou que seria devastadora. "Sabe, Roberta, agora entendo por que ele prefere passar as noites no trabalho em vez de voltar para casa." O mundo parou, não pela ofensa, mas porque naquele momento tudo clicou. Ela não sabia que eu sabia. Carolina pensava que Marcelo estava tendo um caso com ela. Ou queria ter. Ou ela queria que eu pensasse que estavam tendo. Não importava. O ponto era, ela me via como rival. Como a esposa velha e sem graça que estava no caminho do que ela queria. Ela não entendia que o relacionamento entre ela e Marcelo não era romântico, era transacional, criminoso, baseado em medo mútuo, e essa cegueira dela, essa falha de percepção, era a minha oportunidade. Por isso ri,
Por isso não gritei, não chorei, não fiz escândalo. Por isso me aproximei e fiz aquela pergunta. Aquela única pergunta que mostrou a ela, em 5 segundos, que eu sabia exatamente o que estava acontecendo. E que não era o que ela pensava que era. Quando vi a cor sumir do rosto dela, quando vi o copo tremer na mão dela, quando vi o pânico genuíno tomando conta da expressão dela, senti algo que não sentia há meses. Controle. Pela primeira vez desde que descobri a verdade, eu não estava apenas reagindo. Estava agindo. Estava pegando aquele conhecimento que me assombrava havia semanas e transformando ele em poder. Carolina desapareceu no banheiro. Eu voltei para o salão. E pela primeira vez em muito tempo, respirei aliviada. A volta para casa foi tensa. Marcelo dirigia com os dedos brancos apertando o volante. Quando perguntou o que eu tinha dito para Carolina, eu dei uma resposta vaga. O suficiente para deixá-lo nervoso, mas não o suficiente para que ele soubesse exatamente o quanto eu sabia. Essa ambiguidade era proposital, porque agora o jogo tinha mudado. Não era mais Marcelo e Carolina contra o mundo, presos no segredo deles. Era Marcelo tentando descobrir o que diabos sua esposa sabia. Era Carolina em pânico, provavelmente questionando o que mais eu poderia revelar. Era eu, no centro de tudo, segurando as cartas. Nos dias seguintes, observei as mudanças. Marcelo parou de trabalhar até tarde. Chegava em casa às 6, 6:30. Perfeitamente pontual. Transparente demais. Deixava o celular na mesa, visível, como se quisesse provar que não tinha nada a esconder. Mas a atenção estava lá, nas refeições em silêncio. Nos olhares furtivos, na forma como ele me estudava, tentando decifrar o que eu estava pensando. Uma semana depois da festa, o celular dele tocou durante o jantar. Ele olhou a tela. O nome Carolina piscou. Não atendeu. A ligação caiu na caixa postal. Segundos depois, veio uma mensagem. Ele leu, o rosto ficando pálido. "Quem é?" perguntei, fingindo desinteresse enquanto cortava um pedaço de frango. "Trabalho. Nada importante." Mentira. Mas eu não forcei. Ele foi ao banheiro. Ouvi o chuveiro ligando. A desculpa clássica para fazer uma ligação sem ser ouvido. Não tentei escutar. Não precisava, porque já sabia o que estava acontecendo. Carolina estava entrando em pânico, querendo respostas, querendo saber o que eu sabia, o que eu pretendia fazer. E Marcelo não tinha essas respostas, porque ele mesmo não sabia. Eram 2 dias antes do Natal, quando o primeiro dominó caiu. Marcelo chegou em casa no meio da tarde, o rosto pálido, as mãos tremendo. "Aconteceu alguma coisa?" perguntei, já sabendo a resposta. A Carolina, ela pediu demissão. Fingi surpresa. "Por quê?" "Motivos pessoais", foi o que ela disse ao RH. Ele se jogou no sofá, passando as mãos no rosto. Do nada. Sem avisar. Só chegou hoje e entregou a carta. Talvez ela tenha recebido uma proposta melhor em outro lugar. Talvez. Mas o tom dele dizia que ele não acreditava nisso nem um pouco. Sentei ao lado dele, colocando a mão no joelho dele. "Você está bem?" Ele olhou para mim. Realmente olhou. Como se estivesse me vendo pela primeira vez em meses. "Não sei", ele disse, e pela primeira vez soou honesto. Nos dias seguintes, a rotina de Marcelo mudou completamente. Ele passou a chegar em casa na hora normal. Parou de olhar o celular obsessivamente. Começou a conversar mais, a perguntar sobre meu dia, a tentar reconstruir algo que tinha se perdido. Mas havia algo quebrado entre nós. Algo que talvez não pudesse ser consertado. Porque mesmo com Carolina fora do quadro, mesmo com o perigo imediato aparentemente afastado, a verdade permanecia. Meu marido tinha cometido fraude. E eu sabia. E ele suspeitava que eu sabia, e ambos fingíamos que isso não importava. Janeiro chegou com calor sufocante e a sensação de que algo precisava ser resolvido. A saída de Carolina tinha criado um vácuo estranho. Marcelo estava mais presente fisicamente, mas emocionalmente distante.
Conversávamos sobre banalidades, mercado, contas, planos para o verão, mas os elefantes na sala cresciam a cada dia. Eu não sabia quanto tempo conseguiria manter aquela farsa. Numa manhã de sábado, enquanto tomávamos café na varanda, ele finalmente quebrou o silêncio. Você quer conversar sobre o que aconteceu na festa? Coloquei a xícara na mesa devagar, ganhando tempo. Depende, você quer? Ele suspirou, olhando para as árvores do condomínio. Eu preciso saber o que você sabe. Ali estava. A carta na mesa. E o que você acha que eu sei? Roberta, pelo amor de Deus. Ele passou as mãos no cabelo, frustrado. Não faça joguinhos. Você disse algo para Carolina que a fez pedir demissão do nada. Então me diz, o que diabos você sabe? Encarei-o. O homem com quem eu tinha casado 12 anos atrás. O homem que eu amei, que ainda amava de alguma forma torta e dolorosa. O homem que tinha cometido crimes e depois mentido para mim durante meses. Eu sei sobre agosto, eu disse simplesmente. O rosto dele se fechou. O que especificamente sobre agosto? Sei sobre as medições alteradas, sobre os aditivos aprovados retroativamente, sobre o login da Carolina sendo usado fora do horário. Pausei. Sobre você consertando documentos para esconder erros na obra do terminal. Silêncio absoluto. Ele ficou tão pálido que achei que fosse desmaiar. Como você... Não importa como, importa que eu sei. Marcelo se levantou bruscamente, começou a andar de um lado para o outro da varanda, as mãos na cabeça. Meu Deus, você vai me denunciar? A pergunta saiu desesperada, quebrada. E ali eu entendi algo fundamental. Ele não estava preocupado com nosso casamento, com o que isso significava para nós. Ele estava preocupado com as consequências legais, com a prisão, com a destruição da carreira dele. Algo dentro de mim endureceu. Ainda não decidi, eu disse friamente. Roberta, por favor. Ele se ajoelhou na minha frente. Literalmente se ajoelhou. Eu posso explicar. Não foi o que você está pensando. Então me explica. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Foi um erro estúpido. A empresa errou as medições de várias partes da obra. Coisas que já tinham sido feitas, mas não foram documentadas direito. Quando a auditoria começou, descobrimos que os números não batiam. Se o contrato fosse cancelado, 50 famílias perderiam o emprego. A empresa iria à falência. Você decidiu fraudar documentos. Eu decidi corrigir. Os serviços tinham sido executados, Roberta. Só os papéis que estavam errados. Eu apenas ajustei. Usando o login da Carolina, ele baixou os olhos. Ela tinha acesso administrativo. Eu pedi ajuda. E ela virou sua refém. Ele não negou. Ela começou a me chantagear, admitiu baixinho. Sutil, mas estava lá. Folgas de última hora. Aumentos. Pequenos favores. Sempre com aquela ameaça velada de que se eu a demitisse, ela falaria. E você tinha medo. Claro que tinha. Você sabe o que acontece com um engenheiro pego em fraude de contrato público? Não é só demissão, Roberta. É cadeia. É nome destruído, é nunca mais trabalhar na área. Então você manteve ela por perto, com acesso a tudo, com poder sobre você. Não tinha escolha. Sempre tem escolha, Marcelo. Levantei, me afastando dele. Você podia ter dito não desde o início. Podia ter assumido os erros. Podia ter tentado corrigir de forma legal. Mas você escolheu o atalho, e agora está pagando o preço. Ele ficou ajoelhado ali, os olhos marejados. O que você vai fazer? Olhei para ele. Realmente olhei. E senti uma tristeza profunda, densa, que não era apenas pela situação, mas por tudo o que ela representava sobre quem nós tínhamos nos tornado. Não sei, eu disse honestamente. Ainda estou tentando descobrir. Os dias seguintes foram um purgatório emocional. Marcelo se tornou uma versão fantasmagórica de si mesmo, presente fisicamente, mas ausente em qualquer sentido significativo. Ele tentava ser atencioso,
fazer jantares, perguntar como foi meu dia. Mas tudo soava falso, desesperado. E eu estava perdida. Porque denunciá-lo significava destruir nossa vida, nossa casa, nossas economias, que seriam bloqueadas em processos legais, nossa reputação social, tudo. Mas não denunciá-lo significava ser cúmplice, significava viver com esse peso. Significava olhar no espelho todo dia e ver alguém que escolheu proteger um criminoso porque era conveniente. Procurei uma advogada. Não contei para Marcelo. Marquei uma consulta, fui sozinha, expliquei a situação de forma hipotética. Doutora Tatiana, uma mulher na casa dos 50 com um olhar afiado, me ouviu em silêncio e depois disse: "Se você tem provas e não denuncia, pode ser considerada cúmplice." Meu estômago apertou. Mesmo que eu não soubesse na época dos fatos? Depende. Mas do momento que você fica sabendo e oculta, sim, pode haver implicação legal. Ela se inclinou para a frente. Minha recomendação? Ou você denuncia agora, protegendo-se, ou você se afasta completamente da situação, separa bens, formaliza divórcio, cria distância legal entre vocês. E ele? O que acontece com ele se eu denunciar? Depende das provas, da extensão da fraude, se há outros envolvidos. Pode ser desde suspensão do registro profissional até prisão, dependendo do valor desviado e do prejuízo ao erário. Sai dali com a cabeça girando. Não queria destruir Marcelo. Apesar de tudo, apesar da decepção, da raiva, da traição de confiança, ainda havia algo dentro de mim que não queria vê-lo preso. Mas também não podia mais viver naquela mentira. À noite, sentada na cama, olhando para o teto, tomei uma decisão. Não ia denunciá-lo, mas também não ia continuar casada com ele. Nosso casamento tinha acabado, não no momento da fraude, mas no momento em que ele escolheu me manter na escuridão, me fazer de idiota, me deixar paranoica achando que ele estava tendo um caso quando, na verdade, estava cometendo crimes. A confiança estava quebrada irreparavelmente, e sem confiança não havia casamento. Na manhã de uma terça-feira, sentei com Marcelo na sala e disse: "Quero o divórcio." Ele estava tomando café. Quase deixou a xícara cair. "O quê?" "Você ouviu." "Roberta, não. Não precisa ser assim. Eu prometo que..." "Marcelo." Minha voz saiu firme. "Não é sobre promessas. É sobre o fato de que não confio mais em você. E sem confiança, a gente não tem nada. Por favor, me dá uma chance de consertar. Você teve 12 anos de chances de ser honesto comigo." Respirei fundo. "Não vou denunciar você. Mas também não vou ficar. A escolha é sua, o que fazer com essa informação. Se você vai se entregar, tentar consertar ou continuar fingindo. Mas eu não vou estar aqui para ver." Lágrimas desceram pelo rosto dele. "Eu te amo. Eu também te amei. Mas amor não é suficiente quando o respeito se foi." Levantei e fui para o quarto. Tranquei a porta. E pela primeira vez em meses, chorei. Chorei por tudo o que perdemos. Por tudo o que poderíamos ter sido. Por tudo o que nunca mais seríamos. Mas no meio daquelas lágrimas havia também algo novo. Alívio. Porque finalmente, depois de meses vivendo numa mentira, eu tinha escolhido a verdade. Mesmo que essa verdade doesse como nada nunca tinha doído antes. Os processos de divórcio no Brasil são lentos, especialmente quando há patrimônio envolvido. Marcelo tentou negociar, implorou, prometeu mudanças, terapia de casal, recomeços. Mas eu estava decidida. Contratei um advogado diferente da doutora Tatiana, um homem especializado em direito de família, Dr. Henrique, que tinha experiência em divórcios complicados. Expliquei a situação de forma discreta, sem entrar em detalhes sobre as fraudes. Apenas disse que o casamento estava irrecuperavelmente quebrado. Marcelo ficou na casa. Eu me mudei para um apartamento alugado na Zona Leste, um lugar pequeno, mas meu, onde eu não precisava fingir que estava tudo bem. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Acordar sozinha, cozinhar para uma pessoa,
Sentar no sofá sem o peso silencioso da presença dele. Era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Minha mãe ligava quase todo dia. Tem certeza disso, filha? 12 anos não é pouca coisa para jogar fora. Não estou jogando fora, mãe. Estou aceitando que já acabou. Mas ele errou assim tão grave. Foi traição? Foi pior que traição. Não expliquei. Ela não insistiu. 2 meses depois da separação, recebi uma ligação inesperada. Era Carolina. Eu quase não atendi. O nome dela piscando na tela do celular me fez hesitar, mas a curiosidade venceu. Alô? Roberta? A voz dela soou pequena, nervosa, nada parecida com a mulher confiante da festa. Preciso falar com você. Sobre o quê? Sobre aquela noite. Sobre o que você disse. Pausa longa. Você pode me encontrar? Por favor. É importante. Algo no tom dela me fez concordar. Marcamos num café na Cidade Baixa, território neutro. Cheguei 5 minutos adiantada e a vi já sentada numa mesa do canto, mexendo nervosamente numa xícara de café preto. Ela levantou quando me viu, mas não tentou abraçar ou beijar o rosto. Apenas acenou para a cadeira vazia. Sentei em silêncio. Carolina parecia diferente. Mais magra, olheiras profundas. O cabelo preso num coque descuidado. Nenhum rastro da mulher impecável que eu conhecera. Obrigada por vir, ela começou. Por que você me chamou aqui? Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em água gelada. Porque eu preciso te pedir desculpas. Não foi o que eu esperava ouvir. Desculpas pelo quê? Pela insinuação na festa? Pela insinuação, por tudo. Ela olhou para as mãos. Eu estava errada. Sobre tudo. Explica. Eu achei... Ela parou, recomeçou. Eu achei que havia algo entre mim e o Marcelo. Não físico, mas... uma conexão. Ele confiava em mim, pedia minha ajuda. Ficávamos até tarde no escritório juntos. Eu interpretei mal. Interpretou mal como? Achei que ele sentia algo por mim, que se não fosse por você, talvez... Ela balançou a cabeça. Foi patético. Eu fui patética. Porque não era nada disso. Ele não confiava em mim porque me achava especial. Ele confiava porque precisava de alguém para fazer o trabalho sujo dele. Silêncio. Quando você fez aquela pergunta na festa, Carolina continuou, sobre a auditoria, sobre os aditivos, tudo clicou. Você não estava com ciúmes de uma amante. Você sabia. Sabia o que ele tinha feito. O que nós tínhamos feito. Por que você aceitou ajudar ele? Porque sou idiota. A voz dela saiu amarga. Porque ele disse que era só um ajuste técnico, que os serviços tinham sido executados, que era apenas burocracia. Porque eu estava apaixonada e quis acreditar. E quando percebi a merda que tinha feito, já era tarde demais. Eu já estava comprometida. E você começou a usar isso contra ele. Ela assentiu, envergonhada. Eu tinha medo. Medo de ser demitida e virar o bode expiatório. Então, usei o que sabia como escudo. Pequenas coisas, folgas, favores. Nunca dinheiro, mas... Ela esfregou o rosto. Deus, que situação patética. Por que você está me contando isso agora? Carolina me olhou diretamente pela primeira vez. Porque vou me entregar. Vou procurar o Ministério Público e contar tudo. Meu coração disparou. Por quê? Porque não aguento mais viver com isso. Porque toda vez que fecho os olhos, vejo aqueles números, aqueles documentos, aquelas mentiras. Porque eu não sou essa pessoa, Roberta. Eu não quero ser essa pessoa. Você sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Eu sei. Vou perder meu registro. Provavelmente vou responder processo. Talvez até seja presa, dependendo do que eles descobrirem. Ela respirou fundo. Mas pelo menos vou conseguir dormir à noite. Olhei para aquela mulher que eu tinha odiado, que tinha invejado, que tinha visto como inimiga. E vi apenas alguém tão perdida quanto eu tinha estado. O Marcelo sabe que você vai fazer isso? Não. E não vou avisar. Ele teria tempo de destruir provas, manipular documentos. Ela pausou.
Você vai avisá-lo? Pensei na pergunta. Marcelo era meu marido, ex-marido em processo. Eu tinha todo motivo para protegê-lo, mas também tinha todo motivo para deixar que enfrentasse as consequências dos próprios atos. Não, eu disse finalmente. Não vou avisar. Carolina assentiu, como se esperasse essa resposta. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Não foi só o Marcelo. Havia outros envolvidos. Diretores da construtora, gente da fiscalização da prefeitura. Era maior do que ele sabia. Eu vi coisas, e-mails, conversas. Ela hesitou. É por isso que estou fazendo isso, porque se eu não fizer, vai continuar acontecendo, com outras obras, outras pessoas, e eu não quero mais fazer parte disso. Senti um respeito inesperado por ela. Quando você vai? Segunda-feira. Já marquei o depoimento voluntário. Precisa de alguma coisa? Advogado? Apoio? Ela sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Não, mas obrigada por oferecer. E Roberta? Ela pegou a bolsa, se preparando para sair. Me desculpa, de verdade, por tudo. Observei ela se levantar e sair do café, os ombros um pouco menos pesados do que quando chegara. E me perguntei se tinha coragem para fazer o mesmo. Passei o fim de semana inteiro em conflito. Carolina ia se entregar na segunda. Marcelo seria inevitavelmente arrastado na investigação. Outros cairiam junto. E eu tinha escolhido não denunciar. Mas também tinha escolhido sair. Tinha escolhido me proteger, me distanciar, salvar a mim mesma. Seria suficiente? Domingo à noite, liguei para Marcelo. Ele atendeu no primeiro toque, a voz ansiosa. Roberta, aconteceu algo? Preciso te dizer uma coisa. O quê? Pausei, escolhendo as palavras. Só quero que você saiba que eu não te odeio. Estou brava, magoada, decepcionada, mas não te odeio. Silêncio do outro lado. Por que você está me dizendo isso agora? Porque você vai precisar lembrar disso nos próximos dias. Roberta, você está me assustando. O que está acontecendo? Apenas se prepara, está bem? E não tenta fugir. Enfrenta, seja honesto, finalmente. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. E então, pela primeira vez desde que tudo começou, rezei. Não sou religiosa, mas rezei. Pela verdade, pela justiça, por algum tipo de redenção para todos nós. Segunda-feira chegou, e com ela, a notícia que mudaria tudo. A notícia estourou na terça-feira. Secretária denuncia esquema de fraude em contratos públicos de construtora de Porto Alegre. O título apareceu em todos os portais de notícias locais. G1, 0 hora, Sul 21. A história se espalhou rápido. Carolina Mendes, ex-secretária administrativa da construtora Cardoso em Filhos, havia procurado o Ministério Público com provas de alteração fraudulenta de medições e aditivos contratuais em obras públicas. Vários nomes foram mencionados. Marcelo Silva estava entre eles. Meu celular explodiu em ligações. Minha mãe. Amigas. Até gente que eu não falava há anos querendo saber como eu estava. Não atendi nenhuma. Fiquei no meu apartamento pequeno, com as cortinas fechadas, assistindo à cobertura nos noticiários locais. Imagens da fachada da construtora, entrevistas com promotores, especulações sobre valores desviados, processos que seriam abertos, prisões que poderiam acontecer. O telefone de Marcelo chamava direto para a caixa postal. 3 dias depois, ele foi indiciado junto com outros 5 funcionários da empresa e 2 fiscais da prefeitura. A construtora divulgou nota dizendo que estava chocada com as revelações e que colaboraria plenamente com as investigações. Marcelo foi afastado. Registro profissional suspenso preventivamente. Responderia em liberdade, mas com medidas cautelares. Proibição de se aproximar da empresa, de mexer em documentos, de sair do estado. Ainda não tinha sido preso, mas era questão de tempo até saber se enfrentaria processo criminal. 4 dias após a denúncia, Marcelo apareceu na porta do meu apartamento. Toquei o interfone. O que você quer?
Por favor, só preciso falar com você. 5 minutos. Hesitei, mas acabei abrindo. Ele subiu os 3 lances de escada devagar, como se cada degrau fosse uma montanha. Quando chegou à porta, quase não o reconheci. Barba por fazer, olheiras profundas, roupas amarrotadas. Entramos. Ele ficou de pé na sala, como se não tivesse direito de sentar. Você sabia, ele disse. Não era pergunta, era afirmação. Sabia o quê? Que ela ia se entregar. Você sabia. Não neguei. Você me ligou naquele domingo. Me avisou para me preparar. Ele deu um riso sem humor. Eu não entendi na hora, mas agora... Eu não sabia os detalhes, mas sim, eu sabia que ela ia fazer algo. E não me contou. Não. Por quê? Encarei-o. Porque você mereceu enfrentar as consequências dos seus atos, Marcelo, sozinho. Da mesma forma que eu tive que enfrentar a destruição do nosso casamento sozinha, enquanto você escondia a verdade de mim. Ele baixou a cabeça. Eu estraguei tudo, não foi? Sim, estragou. Silêncio pesado. Ele se sentou no sofá, os ombros curvados. Vão me prender? Não sei. Depende das provas, da sua colaboração, de quanto você estava envolvido. Eu cooperei. Entreguei tudo o que tinha. Falei com o Ministério Público, com a polícia, admiti minha parte. Ele passou as mãos no rosto. Meu advogado acha que, por ter colaborado e não ter embolsado dinheiro pessoalmente, talvez eu escape de prisão. Mas vão me processar. Vou perder o registro. Nunca mais vou trabalhar como engenheiro. E os outros? Os diretores vão responder mais pesado. Eles que embolsaram. Eles que ordenaram. Eu fui só a ferramenta idiota que executou. Ele riu amargamente. Não é desculpa. Eu sei. Mas é a verdade. E Carolina? Fizeram acordo de delação premiada. Ela vai ter pena reduzida. Provavelmente vai ficar só com suspensão do registro por uns anos, prestação de serviços. Ele me olhou. Ela foi mais esperta do que eu. Entregou tudo antes, negociou proteção. Sentei na poltrona em frente a ele. O que você vai fazer agora? Não sei. Ele olhou ao redor do apartamento minúsculo. Vender a casa, pagar advogados, tentar encontrar algum trabalho braçal, já que não vou poder atuar na minha área. Reconstruir do zero, aos 43 anos. Pausou. E perder você. O que talvez seja a pior consequência de todas. Você já tinha me perdido, Marcelo, muito antes de tudo isso vir à tona. Eu sei. Lágrimas desceram pelo rosto dele. Lágrimas genuínas desta vez, não de desespero, mas de arrependimento. Eu sei. E eu sinto muito, por tudo, por ter mentido, por ter te colocado nessa posição, por ter destruído o que a gente tinha. Parte de mim queria consolá-lo, dizer que ia ficar tudo bem, que nós íamos superar, mas eu não podia, porque não seria verdade. Você precisa ir, eu disse suavemente. Ele assentiu, levantando. Na porta, ele se virou. Obrigado. Por quê? Por não ter me denunciado, por ter me dado a chance de fazer a coisa certa, mesmo que tarde, por... Ele engoliu em seco. Por ter sido mais íntegra do que eu merecia. Fechei a porta depois que ele saiu, e chorei. Não por ele, mas pelo que poderíamos ter sido, pelo tempo perdido, pela ingenuidade de achar que amor era suficiente quando o caráter falhava. 3 meses depois. O divórcio foi finalizado. Partilha de bens concluída. Eu fiquei com o apartamento e parte das economias. Ele ficou com o carro e as dívidas dos processos legais. Marcelo foi condenado a prestar serviços comunitários e teve o registro profissional cassado por 5 anos. Não foi preso. O juiz considerou que sua cooperação e o fato de não ter enriquecido pessoalmente foram atenuantes suficientes. Os diretores da construtora não tiveram a mesma sorte. 3 foram presos preventivamente. A empresa fechou as portas. Carolina cumpriu sua parte do acordo, testemunhou em tudo e hoje trabalha como recepcionista numa clínica veterinária. Vi ela uma vez, por acaso, no supermercado. Trocamos olhares breves, acenos silenciosos.
Não havia mais raiva. Apenas o reconhecimento de duas pessoas que tinham sobrevivido à mesma tempestade. Quanto a mim, voltei a estudar. Comecei uma pós-graduação em administração. Arranjei um emprego como assistente administrativa numa ONG que trabalha com transparência em contratos públicos. A ironia não passou despercebida por mim. Moro sozinha no meu apartamento pequeno. Não namorei ainda. Não sei se quero. Aprendi a gostar da minha própria companhia, da liberdade de tomar decisões sem precisar consultar alguém, de dormir em paz sabendo que não há mentiras escondidas no travesseiro ao lado. Minha mãe ainda pergunta se eu me arrependo. A resposta é complicada. Arrependo-me de ter ficado tanto tempo cega. Arrependo-me de não ter confiado nos meus instintos antes. Arrependo-me do tempo perdido. Mas não me arrependo de ter saído. Não me arrependo de ter escolhido minha integridade acima de uma vida confortável, mas falsa. Não me arrependo de ter feito uma única pergunta naquela festa, uma pergunta que mudou tudo. Porque às vezes, no Brasil, no mundo, na vida, não é sobre gritar, não é sobre fazer escândalo, não é sobre vingança. É sobre saber exatamente o que perguntar e ter coragem de enfrentar a resposta. Uma tarde, 6 meses depois de tudo, estava tomando café numa padaria da Cidade Baixa quando recebi uma mensagem de Carolina. Obrigada. Só isso. Não respondi. Não precisava. Porque ambas sabíamos pelo que ela estava agradecendo. Por ter tido a coragem de fazer o que era certo. Por ter escolhido a verdade, mesmo quando a mentira era mais fácil. Por ter se tornado mulheres que não aceitavam mais se fazer de pequenas para caber em espaços que não as mereciam. Terminei meu café, paguei a conta e saí para a rua onde o sol da tarde banhava Porto Alegre com aquela luz dourada típica do fim de inverno. E enquanto caminhava de volta para casa, para minha casa, respirei fundo e senti algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não a paz de quem resolveu tudo, mas a paz de quem finalmente parou de carregar o peso dos erros de outras pessoas. A paz de quem escolheu a si mesma. E isso, no final das contas, era tudo o que importava. Se você chegou até aqui, muito obrigada por ter me acompanhado nessa jornada. Às vezes a vida nos coloca em situações impossíveis, onde não há resposta certa, apenas a menos errada. Deixa aqui nos comentários qual cidade você mora e conta se você já passou por alguma situação onde uma única pergunta mudou tudo na sua vida. Não esquece de se inscrever no canal de relatos, porque todo dia tem história nova aqui. E se você gostou, deixa seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esses relatos para vocês. Até a próxima história.